ser hipertenso em época de Covid-19. E agora? Saiba que não está esquecido. Devido à situação atual que se vive, não existem condições para se assegurar os programas presenciais a pessoas com hipertensão arterial. Desta forma, é importante que se mantenha informada acerca da importância do controle diário dos valores da pressão arterial e que preserve um estilo de vida saudável. É importante tomar a sua medicação para a pressão arterial. Tome a medicação para a pressão arterial. Para melhorar os valores da pressão arterial, vários fatores devem ser tidos em conta, como por exemplo a atividade física regular. Para mais informações acerca da atividade física, veja os 2 vídeos disponíveis sobre a mesma com o link disponível na descrição do vídeo. Manter um índice de massa corporal entre 18,5 e 24,9 kg por metro quadrado, ou seja, manter um peso saudável para a sua altura, reduzir o consumo de álcool e sal, assim como ter uma alimentação equilibrada e variada. É importante também não esquecer que para aqueles que tomam medicação para a pressão arterial devem continuar a fazê-lo. Se não tem hipertensão arterial e está a ver este vídeo, saiba que os conselhos dados são válidos também para si, pois não só os mesmos ajudam a prevenir o aparecimento da hipertensão arterial, como também ajudam a melhorar o estado geral de saúde. Iremos agora abordar em mais detalhe a componente da nutrição. Uma dieta equilibrada é uma dieta que inclui todos os alimentos presentes na roda dos alimentos. Todos os alimentos nesta roda são importantes, pois estes fornecem ao organismo todos os nutrientes de que o mesmo necessita, como por exemplo, proteínas, lípidos e glícidos. Ao ter uma alimentação equilibrada, estamos também a fornecer ao organismo vitaminas e sais minerais essenciais para o seu correto funcionamento. Uma dieta equilibrada deve privilegiar alguns alimentos em relação aos outros, e para pessoas com hipertensão arterial, sugere-se o seguinte: deve ser aumentado o consumo de frutas, hortícolas e lacticínios, e esta deve também ser rica em alimentos que tenham na sua constituição potássio, magnésio, cálcio, bem como proteínas e fibras. Deve consumir-se de forma moderada produtos à base de cereais, peixes, aves e frutos secos. Deve reduzir-se o consumo de carnes vermelhas, doces e produtos açucarados. Por fim, uma dieta equilibrada deve ser pobre em gordura. Sabemos agora qual o nível de prioridade de cada comida, mas falta perceber o quanto devemos ingerir de cada grupo alimentar no nosso dia-a-dia. Vamos agora falar de quantidades. Tendo como base a roda dos alimentos, vamos agora saber qual o número de porções que devemos ingerir por dia e qual o tamanho de cada porção. Se quiser ler com mais atenção e calma cada tabela, coloque o vídeo em pausa. Começamos pelos lacticínios e derivados. Devemos por dia consumir 2 a 3 porções destes alimentos. No que toca à carne, peixe e ovos, deve ingerir diariamente 1,5 a 4 porções. Exemplos de uma porção são um ovo médio ou 25 gramas de carne ou peixe cozinhado. Relativamente às leguminosas, deve consumir diariamente 1 a 2 porções. No que diz respeito aos cereais, derivados e tubérculos, deve consumir por dia 4 a 11 porções. Exemplos de uma porção são um pão, meia batata de tamanho médio, 6 bolachas de água e sal, ou 6 bolachas Maria, e 4 colheres de sopa de arroz ou massa cozinhados. Já o número de porções de hortícolas deve variar entre as 3 e as 5 porções por dia. No que diz respeito à fruta, devemos ingerir 3 a 5 porções por dia, sendo o exemplo de uma porção uma peça de fruta de tamanho médio. No que toca às gorduras, devemos consumir apenas 1 a 3 porções das mesmas. São exemplos de uma porção, uma colher de sopa de azeite ou óleo, ou ainda uma colher de sobremesa de manteiga ou margarina. Limite a ingestão de sal a 5 gramas por dia ou a 1 colher rasa de chá. Dê preferência a alimentos frescos e evite alimentos curados, fumados, em salmouras, enlatados, congelados ou fast food, uma vez que estes tendem a ter mais sal na sua constituição. Não coloque o saleiro na mesa. Desta forma irá diminuir a tendência de acrescentar sal à sua refeição. Tenha também atenção aos rótulos dos alimentos. Este não deverá exceder os 140 mg de sal por porção ou 5% da dose diária recomendada. Reduza a quantidade de sal nos seus cozinhados. Cozinhe o arroz, massa e batatas com uma quantidade reduzida de sal. Use especiarias em vez de sal nos seus cozinhados. Torne a sua comida mais apetitosa com menos sal. Tempere a comida com o sabor de ervas, especiarias, limão, lima e vinagre, evitando assim o uso de sal.
Não é por acaso que se diz que a água é a fonte da vida. A água é fundamental para que as reações químicas que ocorrem no nosso organismo sejam completadas com sucesso, permitindo assim a vida. Sabia que durante toda a vida a água constitui mais de metade do peso corporal do ser humano? Beber água melhora a saúde de vários órgãos, como por exemplo o cérebro, coração e rins. Desta forma deve beber entre 1,5 litro a 2 litros de água ou outro líquido como chás ou infusões por dia. Deve também aumentar o consumo de frutas e legumes, uma vez que estes alimentos são ricos em água. Em dias de calor, aumentar o consumo de água, pois nestas alturas tende a perder mais líquidos, assim como quando faz exercícios, onde tenderá a suar mais. Mesmo que não tenha sede, beba água. À medida que se envelhece, a sensação de sede diminui, aumentando o risco de desidratação. Relativamente ao álcool, é importante que respeite as quantidades máximas recomendadas por dia. Vamos referir-nos ao número de copos e ao teor alcoólico, tendo como referência os valores mais comuns para cada bebida. Iremos começar pela cerveja, em que as quantidades são iguais para homens e mulheres. A quantidade máxima diária é de 3 copos finos ou de imperial e cujo teor alcoólico ronda normalmente os 5 graus. No que toca ao vinho, já temos diferenças entre ambos os sexos. O teor alcoólico do vinho pode rondar os 12 graus. A quantidade máxima diária recomendada é de 2 copos pequenos para homens e um copo pequeno para mulheres. E por último, o whisky, cujo teor alcoólico mais frequente é de cerca de 40 graus. Não deve ser consumido mais de 1/3 de copo por dia para os homens e 1/5 de copo para as mulheres. Importante, o álcool é 100% desaconselhado a crianças, jovens, grávidas, mulheres que estão a amamentar e pessoas com determinadas patologias. Aprender a ler os rótulos dos alimentos e das bebidas é fundamental para ter uma alimentação mais saudável. As tabelas que vamos mostrar em seguida foram criadas pela Direção-Geral de Saúde e têm como objetivo orientar as pessoas a escolher os alimentos de forma mais saudável. É muito importante ter como referência estas tabelas e ter em conta a quantidade de gordura, açúcares e sal. Para pessoas com hipertensão arterial, deve dar-se especial atenção à quantidade de sal e deve ficar-se no nível verde de sal. Por cada 100 gramas de alimento, o sal não deve exceder 0,3 gramas. Nas bebidas, os mesmos valores para a quantidade de sal devem ser respeitados. Existem algumas recomendações que gostaríamos de partilhar consigo. Estas recomendações foram recentemente publicadas pela Direção-Geral de Saúde em formato de manual e que pode ver neste momento no seu ecrã. Se quiser saber mais, pode aceder aos links que colocamos nos slides seguintes. Como planear a compra dos seus alimentos? Número 1. Verifique os alimentos que tem em casa. 2. Com os alimentos que já tem em casa, que refeições pode preparar? 3. Quais os alimentos que falta comprar para cozinhar as refeições que ainda faltam? 4. Planeie as refeições que vai fazer utilizando os alimentos que já tem em casa. 5. Após planear as refeições que pretende, faça a lista das compras. Não se esqueça, compre apenas o que necessita e sem exageros. Recomendações para pessoas com mais de 65 anos. Estas recomendações surgem porque nesta faixa etária existem alterações dos comportamentos alimentares decorrente das alterações causadas pelo envelhecimento do corpo humano. Assim, estas recomendações são: 1. Deve consumir 2 porções de leite ou derivados nos lanches entre as refeições principais. 2. Deve consumir 2 a 3 porções de fruta por dia. 3. Deve consumir leguminosas pelo menos 3 vezes por semana. 4. Deve ingerir sopa de hortícolas nas 2 refeições diárias. 5. Deve consumir uma porção de carne ou pescado e ovos nas 2 refeições principais. 6. A diminuição do apetite é comum em pessoas com mais de 65 anos, assim como a alteração do paladar, pelo que deve realizar refeições mais frequentes ao longo do dia e em quantidades menores, cerca de 5 a 6 refeições. No que diz respeito à hidratação, também a Direção-Geral de Saúde tem uma pequena orientação para si e esta diz respeito à urina. Através da cor da urina poderá ter a ideia do seu nível de hidratação. Está hidratado se a sua urina estiver amarelo claro, como vê na imagem. Quanto mais escura estiver a sua urina, menos hidratado estará.
Recomendações finais. Não salte refeições. Tome sempre o pequeno almoço e faça um lanche à meia da manhã e à meia da tarde. Coma sopa em todas as refeições principais. Evite comer doces ou coma os mesmos apenas em dias de festa. Não ingira álcool em excesso. Atenção! A visualização deste vídeo não substitui a consulta com um profissional especializado. Para ter acesso a um plano de acompanhamento personalizado, marque uma consulta com o seu nutricionista. Veja também o nosso folheto onde esta informação se encontra por escrito. O link para o download do mesmo encontra-se na descrição do vídeo. Chegamos ao fim do vídeo. Agora gostaríamos de lhe pedir que preenchesse o questionário que se encontra no link abaixo do vídeo. São apenas 4 questões de resposta anónima e que têm como objetivo verificar se percebeu o que foi dito no vídeo. Se gostou do vídeo, compartilhe nas redes sociais e deixe o seu like. Se tiver alguma sugestão ou dúvida, contacte-nos para o e-mail gabriela.pinto@ess.ips.pt ou para o número de telefone 265 709 331. Com a sua ajuda, este programa pode ser melhorado e chegar a mais pessoas. Até à próxima!